gente vai mudar um pouquinho de assunto, falar de saúde aqui no nosso Ver Mais. Desenvolvimento da fala da criança. Esse é um tema que preocupa, que gera dúvidas ou insegurança por aí na sua casa? Se a resposta for sim, presta atenção nessa conversa que eu terei agora com a Sabrina, que é fono. Tudo bem? Tudo bom. Seja muito bem-vinda ao nosso convite. Ver Mais. Principalmente quando a gente é mãe assim de primeira viagem. Nossa, a gente se preocupa demais, né? Sim. E existe um momento correto para a criança começar a falar? Como que é essa situação? Sim, Flávia, existe. Nós temos que ficar preocupados quando a criança, depois de 2 anos, não fala nenhuma palavrinha. Então, ela deve começar a falar com 1 ano. Algumas começam a falar um pouquinho antes, 11 meses, e algumas um pouquinho mais tarde, 15 meses, 16 meses. Mas é nesse período que a criança deve começar a elaborar os primeiros sonzinhos. E quando você fala assim, começar a falar, né? Como Sim. são esses primeiros sons assim das crianças? Então, as crianças elas começam a falar com os sons mais fáceis, que é o P e o M. Então, é o P, o M. Então, é mais fácil a criança começar a falar o papá, a mamã. Ah, fala papá. O papai fica se Já fica iludindo, achando que falou primeiro papai. Mas pode ser a mamã também, né? Mas A não. minha foi mamã. O meu falou primeiro água, você acredita? Água. Água, é. Então, os sons bilabiais são os sons mais fáceis que a criança pode começar a fazer. Tudo depende de cada caso, cada criança tem o seu desenvolvimento, né? Mas é sempre com 1 aninho e meio. É sempre o início dos sons são esses sons. Quando der aquela pulguinha assim, né, na mãe, no responsável, que acha que algo não está bem, é procurar o profissional. Sempre é o melhor caminho, né? Está com uma suspeita, nossa, meu filho ainda não fala, ele usa muito gesto. Então, na melhor forma é marcar uma boa avaliação para a gente conseguir orientar da melhor forma. Porque a gente que acompanha o crescimento das crianças vê muitos avós, né, falando, a criança está com preguiça. É muito comum as pessoas do senso comum dizer, né, isso é preguiça. Não, não é preguiça, não existe preguiça. Existe inabilidade motora da criança não conseguir fazer o som naquele determinado momento. Então, qualquer suspeita, qualquer tipo de dúvida que os pais tenham, procure um fonoaudiólogo, faça uma avaliação. Desde pequenininho, como que a gente consegue estimular? Porque a gente acaba entendendo o jeitinho que o filho da gente fala. Interpreta. Isso, a gente interpreta, a gente até brinca, é só eu que entendo. Sim. Mas a gente deve entender ou a gente deve querer que a criança se esforce mais para explicar o que ela quer? Nós devemos sempre acompanhar que a criança tem que estar sempre num caminho evolutivo. Então, por exemplo, com 1 aninho e meio, ela tem que estar falando todos os sons do P e do B. Já com 2 anos e meio, ela já tem que estar falando os sons com T, com D, fazer frases curtas, né? Eu quero bola, eu quero brincar. Então, seria esse tipo de desenvolvimento que a criança tem que estar seguindo até os 5 anos. Com 5 anos, a criança ela tem que estar com o quadro fonêmico pronto. Por quê? Porque com 5 anos e meio já começamos a fase da alfabetização e nós escrevemos o que nós falamos. Então, a criança tem que estar com o quadro fonêmico prontinho para estar escrevendo corretamente. Você falando agora como as criancinhas falam, a gente quando chega perto de criança, de bebê, a gente fica criança também. Fala a verdade, né? A gente já fica, ai que cuti-cuti. A gente fala errado, mas não está certo. Não é que não está certo, assim, é tão delicado nós falarmos sobre isso, né? Não é que não é certo, mas é sempre aconselhável falar com a criança de forma mais clara e objetiva possível. Por quê? Porque a criança ela faz o espelhamento do que os pais, do que os adultos falam. Então, se o pai e a mãe chegam e falam, ai, que bonitinho, a linguagem tati-bitati que nós falamos, né? É muito mais fácil a criança também continuar esse tipo de linguagem. E ela vai falar infantilizado porque os pais também retribui, né? Constrói esse tipo de linguagem. Então, quanto mais claro e mais conciso, mais objetivo os pais conseguirem falar, demonstrando carinho e afeto também, melhor. Às vezes a gente não vai resistir. Uma vezinha não tem problema, né? Só não pode ser sempre. Sempre, porque não pode deixar de passar o amor e o carinho. Mas falar sempre, em vez de falar, vamos tomar TT? Não. Filha, vamos tomar mamadeira agora? Então, assim, vai falar o carinho, vai falar de uma forma carinhosa, mas vai dar o direcionamento da mensagem certa. E não
apelidar, né? Muitas vezes acaba acontecendo isso, porque né? a criança escuta e vai reproduzindo aquilo ali com o tempo. E quando a gente fala da troca de fala, o que é esse momento? Tá. As trocas na fala, elas são esperadas, né? São comuns e são variadas. Elas são chamadas muitas vezes de processos fonológicos, que são simplificações que a criança faz no decorrer dessa aquisição dos sons. Mas, como eu estava te falando, nós temos que estar atentos a essa evolução, porque a criança ela tem que estar falando de uma forma um pouco com trocas, mas evoluindo, porque até os 5 anos ela não pode mais apresentar trocas. Né? Então, quando você diz troca, seria trocar o quê pelo quê? Seria omissões, substituições. Então, por exemplo, vamos lá. A palavra pato, ela fala tato. Entendi. Então, assim, opa, se ela tem 3 anos e ela, todos os sonzinhos com P, ela põe o T, opa, não está normal. Então, com 3 anos, os pais já devem estar procurando o fonoaudiólogo para ver por que a criança está fazendo esse som. Será que não tem uma mamadeira ali usando, que já deveria, a chupeta que está entortando os dentinhos e está fazendo ela fazer, protuindo a língua? Ou será que essa criança tem um freno lingual encurtado? Será que não é o horário de encaminhar para um dentista? Então, até a respiração da criança interfere, né? O meu filho está grande e o meu estou descobrindo isso agora, com 11 anos. Sim, nós tínhamos falado. Mas se eu tivesse descoberto isso lá na frente, ele já estaria ótimo nesse momento. A respiração é uma respiração, quem tem uma boa respiração tem uma boa fala. E ela interfere totalmente, porque a nossa fala é uma boa coordenação pneumofonoarticulatória. Então, se tem uma respiração muito bucal ou uma respiração alterada, consequentemente, tem muita chance de falar errado. Muito obrigada pela nossa conversa. Tenho certeza que as mãezinhas em casa adoraram também, os paizinhos também. Sim, sim. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.